Assim como no mundo da moda, na arquitetura também tem coisas que entram e coisas que saem de moda. Isso é completamente normal. Mas eu não tô aqui pra falar que a sua casa tá brega, cafona, ultrapassada, antiga, nada disso. A minha função aqui é te mostrar, sim, algumas coisas que já estão fora de moda, mas te trazer outras opções para que você consiga escolher, claro, levando em consideração a estética e principalmente a funcionalidade. Gosto é uma coisa muito, mas muito particular. Eu não tô aqui de forma nenhuma para ditar o que você deve ou não gostar e muito menos para falar que você deve seguir a moda. Mas a minha função como profissional é principalmente te guiar, te mostrar opções que vai ser melhor no seu dia a dia, que vai te atender de forma mais eficiente. Porque, claro, a gente não quer uma casa somente bonita, a gente quer uma casa funcional, uma casa que funcione, que atenda às nossas necessidades, que atenda ao nosso dia a dia. Assim, eu vou trazer algumas verdades, mas que são necessárias para poder guiar vocês nesse mundo, nesse universo gigantesco de opções que a gente tem dentro do ramo da arquitetura, da decoração. O primeiro item de todos é a iluminação verde para jardins. Quando a gente quer destacar alguma coisa, quando a gente quer usar a iluminação para destacar, para valorizar, a gente utiliza uma iluminação branco quente. A gente utiliza uma iluminação que ela valorize principalmente as cores reais daquilo. Se a gente usa uma cor verde, vai ficar verde. Então, quando a gente quer iluminar um jardim, por exemplo, ao invés de utilizar uma luz verde que vai deixar tudo meio que opaco, só com aquela cor, só com aquele verde, a gente utiliza uma iluminação branco quente, que ela vai valorizar as cores daquela vegetação, que ela vai trazer aquele aconchego, que ela vai trazer aquela imponência, aquele destaque, que é muito contrário da iluminação verde, que acaba criando pontualmente aqueles pontinhos verdes ali, distribuídos de forma aleatória, sem que necessariamente crie uma atmosfera mais aconchegante, de maior destaque. E é por isso que eu não entendo o porquê da utilização da iluminação verde, já que ela não agrega, pelo contrário, ela desvaloriza. Segundo item que está cada vez mais caindo de moda, que há uns anos atrás foi quase que um surto coletivo, o vidro verde. Eu particularmente e profissionalmente jamais indicaria você usar um vidro verde na sua casa. Quando a iluminação bate naquele vidro esverdeado, o ambiente que você tá, ele fica com aquele aspecto de aquário, ele fica mais esverdeado, não é tão confortável. Se a intenção é barrar a luminosidade, a gente tem outras estratégias que a gente pode utilizar, que é barreiras mais físicas, como uma persiana rolo, tela solar, como uma cortina. O vidro verde ele não vai acrescentar, ele vai deixar aquele ambiente mais esverdeado. Então é muito mais sofisticado, é muito mais atual, que você, ao invés de utilizar um vidro verde, você utilize um vidro incolor, um vidro com uma películazinha, bem mais clarinha. Tem as opções dos espelhados, mais cuidado. Tenho visto muitas pessoas substituírem o vidro verde pelo vidro verde espelhado. Se você tem na sua casa, eu não tô falando pra você arrancar todas as coisas e jogar fora, porque isso não é possível. Eu tô falando que se você tá naquele momento difícil de tantas opções, tá meio perdido, sem saber como ou quais acabamentos você escolhe, quais são as melhores opções de acabamento, não escolha o vidro verde, porque ele não vai valorizar o seu imóvel. E a minha função aqui é te ajudar a valorizar o seu imóvel. E, gente, eu tô falando isso com propriedade. Aqui na minha casa, eu moro num apartamento alugado e sim, todas as esquadrias são desse vidro verde. Talvez não apareça muito por vídeo, porque agora, nesse exato momento, a iluminação tá batendo bem direto aqui. Mas quando o sol bate aqui, o escritório fica praticamente todo verde e dá uma sensação assim, às vezes, sabe, uma agonia que tá tudo meio que azul, meio que verde. Não é legal a gente ficar num lugar que fica tudo meio que refletindo, que as texturas, as cores, elas não são reais, elas ficam tudo meio que esverdeadas. O terceiro item, ele meio que derivou de uma tendência, que é a tendência de utilizar as cabeceiras estofadas. Só que ao invés de a gente utilizar essas cabeceiras estofadas mais lisas, as pessoas começaram a comprar esses modelos que são um pouco mais clássicos, que são aqueles modelos que tem muito capitonê, que tem muito aquelas preguinhas, aqueles botõezinhos. Esse modelo, ele tá cada vez mais caindo, porque é um modelo mais rebuscadozinho, com mais detalhezinho. Isso traz, de certo modo, certa poluição, porque ele traz muita informação, principalmente quando a gente tem aqueles modelos que vai do piso
a teto, são modelos que eles trazem muita informação, menos sofisticação. Claro, se você tem um estilo clássico, talvez combine muito bem com você, mas se você está buscando algo mais atual, mais atualizado, os modelos de cabeceiras estofadas com acabamento mais liso são muito mais atuais, e aí a gente tem uma enorme variedade. A gente pode trabalhar com módulos diferentes, de tamanhos diferentes, com alturas diferentes. Eu particularmente não gosto das cabeceiras que vão de piso a teto, eu acho que elas chamam muito mais atenção. Eu gosto de trabalhar proporcionalmente os acabamentos nos ambientes. E eu não gosto do acabamento que dá num quarto, aquela cabeceira gigantesca que vai de piso a teto. Eu gosto de dosar cada coisa, cada item no seu devido lugar. Então eu, profissionalmente, não indico que você use uma cabeceira com várias pregas, uma cabeceira com estilo Capitão Day. Lembra, eu não tô falando pra você jogar sua cabeceira fora. Se você tem sua cabeceira de Capitão Day, você ama muito ela. Não é essa a intenção do vídeo. O quarto item que tá perdendo cada vez mais espaço no mercado, cada vez mais caindo de moda, é a utilização das soleiras. As soleiras que são muito utilizadas para fazer aquela mudança de pisos diferentes ou até de níveis diferentes, e elas não são necessárias tecnicamente na maioria dos casos. E ainda tem pessoas que gastam uma nota de dinheiro para se espalhar a soleira pela casa toda. Só que quando você faz isso, você compartimenta demais os espaços. Os espaços acabam ficando bem mais encolhidinhos, porque a gente tem muita separação dos ambientes. Ao invés de a gente ter integração, ao invés de a gente criar aquela sensação de amplitude, a gente acaba encolhendo mais as coisas. A soleira ela não é necessária, pode se acalmar, não precisa gastar rios de dinheiro na marmoraria para ter várias soleiras na sua casa. Existe sim alguns casos que a soleira ela é indicada, mas não necessariamente a gente precisa utilizar uma soleira muito grossa, uma soleira de 10-12 centímetros de profundidade. A gente pode utilizar somente um baguete ali de 3 centímetros apenas na espessura da porta, somente. Isso quando a gente tem um desnível considerável, que a gente vai precisar realmente fazer essa diferença de um piso para o outro. Aí sim, aí a gente usa esse artifício. Também tem outras opções, como por exemplo fio metálico. Ele também é bastante utilizado para fazer essa diferença de pisos diferentes, de altura diferente, mas eu particularmente não me agrado muito pela estética dele, apesar dele ser muito clean, muito fininho. Eu particularmente não gosto, eu tenho uma sensação, uma impressão que ele vai ser esses itens que daqui a pouco também vai estar bem fora de moda. Então eu prefiro ir para o mais tradicional, eu prefiro ir para uma soleira fininha, de uma pedra natural, mais próxima do piso, e preferencialmente até utilizar o mesmo revestimento do piso para poder fazer essa diferença, como por exemplo um porcelanato, que a gente consegue fazer essa diferença, ao invés de utilizar uma pedra totalmente diferente, como as pessoas usavam muito, né? Ainda usa, né? Você tem um piso, sei lá, branco, e você coloca um granito preto, e aí você destaca bem, marca bem aquele revestimento no piso. Então não é legal, tá cada vez caindo de moda, você vai gastar bem mais dinheiro e não é necessário. É importante a gente saber os locais que ela vai ser necessária, os locais que ela não vai fazer função nenhuma. Não tem problema a gente fazer um encontro de 2 revestimentos sem nada ali no seco, né? Eu não vejo problema nenhum tecnicamente. O quinto item, que foi quase um surto coletivo, foi a utilização de porcelanato polido no revestimento do piso, principalmente os beges. Isso foi um surto coletivo que eu vi de instalação de clínica e pet shop, até em apartamentos, em casas, em grandes prédios comerciais. E, gente, ele não basta ser esteticamente ruim, como ele tem um excesso de informação, como ele reflete tudo que tá ali, tudo que tá ao seu redor. Ele é perigoso funcionalmente, porque ele escorrega muito e ele se desgasta muito fácil, porque ele arranha bastante. Então, assim, porcelanato polido, ele tá cada vez mais caindo em desuso quando é pra gente utilizar no piso. Divide muita opinião? Divide. Tem pessoas ainda, assim, que dariam uma vida por um porcelanato polido, que amam porcelanato polido. Eu, Jéssica, nesse caso não é nem minha opinião somente profissional, é minha opinião pessoal. Eu não gosto dele, porque eu acho que ele gera um excesso de informação. E a gente não quer que nenhum elemento na arquitetura, na decoração, gere um excesso de informação. A gente quer que tudo faça sentido, que tudo se encaixe dentro de um contexto, que tudo gere, se complete de forma harmônica. Então eu particularmente não gosto do porcelanato polido, principalmente porcelanato polido bege. A gente tem no mercado outras opções mais atuais que se adequam melhor em termos de funcionalidade, em termos de estética. A gente tem, por exemplo, as réguas de porcelanato, que são muito similares à madeira. Na minha percepção, ele dá sim conta do recado quando é essa régua de madeira, com esse acabamento acetinado. A gente tem os acabamentos que são mais próximos de um concreto, que são mais próximos do cimento queimado, que são
revestimentos bem mais neutros, uma base bem mais neutra. Todos eles em acabamento acetinado, né? São bem mais atuais do que os de acabamento polido. Então, não. Eu, particularmente, prefiro não utilizar nos meus projetos. Evito ao máximo indicar para os meus clientes a utilização dos porcelanatos polidos no revestimento dos pisos. Tem cliente que ama, que adora, que sonha. O que eu posso fazer é colocar os prós e contras e mostrar para ele que talvez aquilo não atenda tão bem, talvez aquilo gere uma certa frustração ao longo do tempo. Mas sim, se é o que ele deseja, se é o que ele tanto quer, ele tanto ciente de todos os contras daquela escolha, não tem problema nenhum. Afinal, quem vai viver a casa dele é ele, e é isso que eu falo pra vocês. Quem vai viver a casa de vocês é vocês. Então todas as escolhas que a gente deve fazer de forma bem consciente, levando em conta principalmente o nosso gosto pessoal, levando em conta principalmente a nossa rotina, a forma com que a gente vive a nossa casa, com que ela se encaixa na nossa vida, para que a gente não faça escolhas errôneas só porque tá em moda. O sexto e último item desse vídeo são os lustres de cristais, que estão cada vez mais caindo de moda, cada vez mais ficando ultrapassado. Eles que foram há muito tempo atrás sinônimo de luxo, de sofisticação, de riqueza. Só uma curiosidade, assim, vocês já deram um Google, já deram uma pesquisada para saber quanto que custa um lustre de cristal original? Eu encontrei modelos de mais de 55 mil reais. E na minha percepção, ele nem faz a função dele tão bem, porque ele não ilumina tão bem. Além de que ele é um elemento bem exagerado. Então eu, Jéssica, eu prefiro os modelos que são mais atuais. Ao invés de escolher, por exemplo, um lustre de vidro que imita um de cristal, eu prefiro algo mais clean, algo mais limpo, algo mais básico. Como, por exemplo, um pendente de cúpula. Basicão, assim, sem muito segredo. Na dúvida, vai no básico, que o básico na maioria das vezes funciona. E lembra, não é sobre estar na moda, é sobre a sua casa, é sobre suas escolhas, é sobre o que você vai viver, sobre a funcionalidade da sua casa, sobre ela ser agradável esteticamente para você. Então sim, a sua casa ela deve ter sim a sua cara, mas tem algumas coisas que a gente pode escolher para que elas durem bem mais tempo do que elas simplesmente entram na moda e saem de moda ano que vem e você fica, pô, gastei uma nota, gastei muito dinheiro naquilo e já não tô mais aguentando. Essa é a minha função aqui, é te guiar, te mostrar algumas outras opções que vão perdurar por muito mais tempo na sua casa do que necessariamente itens que estão de moda. Mas lógico, como eu falei, tem coisas que sim, não tem o que fazer, elas saem de moda e que elas podem deixar a sua casa com um aspecto mais antigo, mais ultrapassado, caso você vá escolher elas agora, quando na verdade você tem a opção de escolher outras opções melhores. Gostou desse vídeo? Fez sentido pra você? Então deixa seu like aqui embaixo, comenta se você concorda, se você discorda. Eu também aprendo muito com você, então também quero saber a sua opinião. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Um cheiro no coração e até o próximo vídeo.